Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do PontoCast. Meu nome é Vitor Peçanha. Aqui Leonardo Ribeiro e hoje nós estamos aqui com um cara que está com um projeto fantástico. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Estamos aqui hoje com o Sidney, ele que é historiador e também é articulador do programa Ciência e Movimento. Tá? É um prazer ter você aqui. Sidney. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, por ter aceitado nosso convite, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Já tinha vindo em Malacacheta? Não, só eu tinha vindo de pensamento, que nós já passamos na região, né? Já passou aqui? Aí falava, Malacacheta, mas até pensava que ia encontrar os machacalis. É mesmo? Os índios. Mas, enfim, é um prazer estar aqui, a gente agradece o convite, né? Porque, na verdade, vem somar o trabalho que a Fundação Ezequiel Dias faz em relação a popularizar a ciência. Ainda bem que aqui no município tem esse espaço. Eu parabéns a vocês pela iniciativa. Muito obrigado. A gente que agradece. A gente fica muito feliz, né? Principalmente por ter um projeto como esse que você é articulador, né? Como é que surgiu essa ideia? A Fundação tem 117 anos, então a iniciação científica começou bem nos meados de 1910, né? Mas esse programa, pontualmente, ele surgiu há 12 anos, né? Ele é um dos programas da Fundação Ezequiel Dias de popularizar a ciência e ele é coordenado na diretoria de pesquisa da Fundação Ezequiel Dias. Sim. É um programa que percorre os municípios de Minas Gerais, né? Difundindo informações acerca de animais peçonhentos e arboviroses das quais a instituição trabalha. Ah, sim. Na nossa conversa, antes de entrar aqui, você estava falando que antes de vocês chegarem à cidade, vocês fazem uma pesquisa de 2 anos anterior. É isso mesmo? Como que é feita essa pesquisa? Quais dados vocês coletam para poder definir que aquela vai ser a cidade beneficiada com o programa? Sim, o programa é oferecido aos municípios, né? Nós fazemos um contato com a Secretaria de Educação e de Saúde e ao mesmo tempo a gente faz a capacitação com os profissionais de saúde local. Mas aqui o que aconteceu foi o seguinte, a nossa coordenação encaminhou um projeto para a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa, propondo, né, uma circulação de um programa com esse viés, e foi feito o levantamento junto ao SUS, né, o DataSUS, Sim. que nesse levantamento apontou várias cidades do município de Minas que estão com alto índice de acidente com animais peçonhentos, entre eles Malacacheta. Malacacheta. Então, aqui tá tendo muito acidente. Olha aí, galera. Quem tá em casa daí. E é importante o que vocês estão trazendo, que a gente foi lá na apresentação mais cedo, né? Na exposição. Muito bonita, por sinal. Muito bem organizado. Parabéns a você. Obrigado. Transmita para a equipe lá. A gente ficou muito satisfeito. E a gente viu o fluxo de alunos, né? Que todas as escolas trouxeram os alunos para conhecer. E aqui em off, como o Vitor falou, a gente até chegou a comentar. Aqui é uma cidade pequena. Acredito que isso é característica de cidade pequena, rola muito misticismo sobre animais, e tem muita loucura também, tem gente que toma picada e você não tem ideia das loucuras que eles fazem. Assim, para poder garrafada. Fala pra gente sobre isso, sobre alguns misticismos que tem sobre os animais e algumas loucuras que as pessoas fazem. Bom, talvez um dos mitos está em torno do próprio animal, no caso da serpente. Serpente. Né? Veja, um animal que tem os membros como perna e braço, né? Não apresenta assim, um ouvido, né? Ele tem um ouvido interno. E essa questão da mudança de pele, que o pessoal assim se reveste até naquela referência da Bíblia, né? Que foi a serpente que provocou Eva e tal. E mito não falta em relação à serpente, né? Tem lá do Egito até a Grécia, passando, né, na Ásia, África, Europa, etc. Isso se perpetua porque, se a gente for analisar, a pesquisa científica no Brasil ela é recente, né? Em relação à questão do tratamento, né? O primeiro soro disponibilizado, o soro antiofídico no Brasil, foi em 1908. 1908 foi pelo... Foi recente, se a gente for... Porque, é consideravelmente recente. Sim, dentro na pesquisa, dentro do processo histórico, né? E o que as pessoas faziam? Buscavam medicação na natureza, que próximo, algumas ervas, amuletos, né? Lá na Fundação, inclusive, nós temos um livro que relata sobre os amuletos que eram recolhidos, que as pessoas tentavam tratar da picada de animal peçonhento, né? Um animal que
que ainda hoje se reveste de muito mito é a cobra, a serpente. E nas exposições as pessoas trazem essas questões ainda. E a gente explica, não, a cobra picou, eu não morri porque a lua era tal. Tem isso. Não, acontece o seguinte, que a gente explica, ó, o animal ele alimenta uma vez por mês, pode ser que aquela cobra não era venenosa, que a maioria das vezes é o fato, né? E também onde a cobra picou, ela tinha acabado de alimentar, então ela inoculou pouco veneno. Então, assim, é muito comum essa abordagem. Sim. Vocês lidam com isso de boa, tranquilo, né? Vocês têm uma paciência, eu vi vocês explicando lá, trazendo clareza. Ainda dentro desse campo de misticismo, isso pode prejudicar muito, por exemplo, uma família que sofreu um acidente, por exemplo, e ao invés de procurar um médico, ele recorre a isso. Não que a gente quer falar da fé de ninguém, né? Claro. Sim. Mas hoje, pra gente falar para o aluno, eu vi que vocês ensinou muito para os estudantes, mas talvez a pessoa mais velha tenha uma cabeça um pouco mais dura, né? Para poder entender isso. Vocês têm esse trabalho apenas dentro da cidade ou vocês fazem esse trabalho também na zona rural? Como que funciona? Bom, a Fundação existem várias ações de popularizar a ciência. Em Belo Horizonte tem um programa que é a FUNED nas escolas, que técnicos da Fundação vão às escolas, né? Sim. Inclusive com outros assuntos ligados à vigilância sanitária, a questão de alimentos. São temas que a Fundação trabalha em saúde pública, né? Tem outro que é a FUNED Portas Abertas, que recebe alunos e população também, mais alunos. Lá em Belo Horizonte, no bairro Gameleira. E esse programa que percorre a cidade de Minas Gerais, que inclusive outras cidades, também em São Paulo, e nós já fomos no Rio de Janeiro também. Então a gente tenta buscar alguns dados locais para que o nosso diálogo venha de encontro a uma necessidade que o município está... o município inteiro. Esteja apontando. Sim. Por exemplo, a gente tem dados aqui também que é uma ocorrência de leishmaniose visceral, que a Fundação trabalha. Leishmaniose visceral. É uma doença que acomete o cachorro, que quando contaminado, ao morder uma pessoa, a pessoa pode ir a óbito. Né? Caramba! E aquela que o povo chama de cachorro só com raiva. Né? A raiva. É a doença da raiva? Cara, isso. A gente já viu uns vídeos da pessoa com essa doença. É feio, né? A pessoa não consegue beber nada. O cachorro também tá babando. Às vezes o cachorro do cão cresce muito. E tem uma questão que é a relação que a pessoa não admite que o seu cão está doente, né? Então, não só isso. Quer dizer, isso aqui é só um exemplo, né? Então, a gente procura ter esse diálogo junto ao contato local, né? Quando é possível, assim, a gente buscar essa informação, né? Junto com ali o gestor de saúde ou mesmo alguma, por exemplo, questão de alimentação, né? Então a gente tem farmacêuticos técnicos que trabalham com informação sobre alimentação adequada também, que hoje pode ocorrer algumas contaminações, a Fundação trabalha analisando alimentos que podem causar alguma virose, né, etc. Ah, tá. Referente à leishmaniose canina, a gente encontrou que vocês divulgaram lá uma matéria que falou que o governo parou com a fabricação e venda da vacina contra a leishmaniose canina. Isso é real mesmo? O que aconteceu e como que o que isso tem causado de lá para cá? Bom, como eu falava há pouco, existe questões a fundação, lembrando que ela é ligada à Secretaria de Estado da Saúde. A Secretaria ela tem em sua estrutura 3 fundações. A Fundação Hemominas, que é de sangue, né? A FEMIG, que é a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, e a FUNED, Fundação Ezequiel Dias, que é o Laboratório Central de Minas Gerais. Algumas questões, por exemplo, como assim o teste rápido, né, sobre leishmaniose visceral, que acabou de ser abordada, a referência regional aqui é Teoflotone. Então, a Regional de Saúde ela tem essa estrutura e uma ação sobre este fato. A fundação ela entra como laboratório de diagnóstico, né? Não é que ela faz. Se ela tiver por exemplo, existe no momento venha ter uma pesquisa em relação a essa questão, aí a fundação tem o diálogo com a Regional de Saúde
para poder apurar esse fato e, no caso, ver as consequências dessa ação, no caso, que foi apontada. Então, nós estamos com uma retaguarda do Sistema Único de Saúde em diagnóstico, né? E, por outro lado, a Fundação ela realiza pesquisas justamente para depois subsidiar a tomada das decisões em política pública em saúde. Então, ela tem essa estrutura enquanto uma instituição. E é um trabalho então, que é feito em conjunto ali, né? Sim. Nessas decisões, então é a FUNED que dá esse socorro. Enquanto diagnóstico, né? Diagnóstico. Para que até a própria a FEMIG, no caso, como a referência que é regional de saúde, ela venha, nesse caso, necessitar da FUNED para um diagnóstico. A Fundação, isso já está no histórico dela, já faz, isso já é acordado assim, dentro da estrutura, né? Tá. Você que, porventura, chegou agora, nós estamos aqui com o Sidney, que é historiador e articulador do programa Ciência e Movimento. Né? Isso tem rede social, Sidney? Sim, tem Instagram, né? Instagram? Qual que é o Instagram? Deixa aí pra galera seguir. FUNED, Instagram... FUNED MG. Isso mesmo. FUNED MG. Tá, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Tem como deixar? Não tem, Thiago? A gente vai deixar na descrição aí pra vocês seguirem lá, porque isso é muito importante, né? A gente tá falando de salvar vidas. Inclusive, você quer citar aí a questão que aconteceu recente pra gente entrar nesse tema? Sim, recentemente a gente teve aí um rapaz, né, um adolescente, um caso que veio a falecimento por conta de uma picada de escorpião. Como que a gente pode prevenir isso? E também tem uma questão que é como que a gente pode levar esse animal peçonhento para aproveitar o veneno dele e fazer o soro. Sim, bom, como havia abordado no início, nós trouxemos o programa devido ao índice de acidente com insuficiência. Nós não sabíamos desse fato. Sabiam, né? Soubemos coincidiu na terça-feira. Então a gente foi fazer uma investigação local. Assim, quem era essa pessoa? Porque essa pergunta ia surgir na exposição. Se a gente não soubesse, como assim, né? Uhum. E apuramos que é um jovem que ele estava com tratamento de epilepsia, ele tinha outras comorbidades, né? E o fato de ter falecido também demorou um pouco o processo de deslocamento dele, né? Ele teve uma reação. Pode, em alguns casos, acontecer isso. E o que a gente orienta, né, em relação o que mais tem acidentes em Minas Gerais, no Brasil, é escorpião. Tem alguns fatores, depois a gente pontua sobre isso. Uhum. Não mover o local da picada e buscar um atendimento no hospital, né? E em relação à coleta, né, é bem complexa a questão do escorpião. Então, vou entrar um pouco sobre esse fato. Um dos problemas, primeiro que a fêmea do escorpião, ela se reproduz sem o macho, chama de partegênese. Então está aí o primeiro problema. Ela não precisa do macho reproduzir. Segunda questão, o clima favorece, é um clima que ele se dá muito bem, né? Ele não tem um problema de se adaptar. Uhum. E terceiro, a questão às vezes de acúmulo de restos de obras, né? Aí esse animal ele tem alimento em abundância, no esgoto, insetos, barata, e é difícil o controle dele, né? Nas estruturas municipais existem a questão do grupo de endemias, que é responsável para a coleta desses animais. Aqui a gente tem, né? Isso. Tem. Uhum. Inclusive eles estão conosco, participando como monitores e também a Fundação dando suporte para eles para ser referência aqui na cidade com novas demandas, né? Então, geralmente se faz esses profissionais aqui locais, eles fazem a coleta, né? E encaminha para a Fundação ou quando para a Regional de Saúde. E a Fundação ela recebe sim os animais, né? No caso do escorpião, porque existem alguns protocolos. Na serpente orienta que chame a polícia florestal, que faça a condução. Sim. Às vezes a gente nem orienta que leve para a fundação. A própria polícia florestal já tem essa premissa de soltar o animal numa área de proteção ambiental. Sim. Né?
dependendo do animal. Sim. Então, assim, essa coleta é feita, é encaminhada para a fundação e lá a fundação faz a extração do veneno, que o objetivo é produzir o soro, né? E também desenvolver pesquisa, porque o veneno dos animais contém proteínas que podem virar medicamentos. Uhum. Então é isso que nós fazemos. Ah, entendo. Entendi. Cara, então, para aproveitar aqui que a gente entrou nesse assunto, né? Nós aqui, toda a equipe do PontoCast, a gente quer se solidarizar com a família do rapaz envolvido aí nesse incidente, né? E tal. Ficou muito bem explicado aqui. E assim, cidade pequena, você pode ter certeza que o que tá rodando é assim, ó. O escorpião picou o menino morreu. O que acontece? Cria-se um medo, um alarde muito grande. E as pessoas ficam em estado de pânico. Se não vier respostas, né, para poder acalmar, abrandar isso, Sim. as pessoas ficam com aquele medo extremo. Uhum. Como que eu posso dizer aqui? É perigoso, em caso de picada. O primeiro passo é procurar, lavar com água e sabão e procurar um médico. Então, Certo. sim, um pouco antes disso, se afastar da onde está esse Aconteceu, animal, né? aham. Não movimentar o local onde foi picado, se possível, gritar para o socorro, porque se a pessoa estiver sozinha, no caso da serpente, do escorpião, tal. Aconselha-se a afrouxar a roupa, né? Aham. Lavar, mas não fazer apertar, friccionar o local, Nada né? disso, né? Coçar. Não tentar- pode coçar, Isso é movimentar. por conta da circulação sanguínea? Correto. Para que ao você estar friccionando o local, movimentando, você vai estimular que o veneno entre em contato com a corrente sanguínea. E para pessoas adultas, né, até adolescentes e adultos, a picada do escorpião não leva a óbito em si. Vai ter uma dor local, uma sudorese, um incômodo, né? E a orientação é ir para o hospital, não ao posto de saúde, né? Porém, agora crianças e pessoas idosas é mais sério. Então, uma criança picada por escorpião, o pai, a mãe, o responsável, ou uma professora, que leve a criança rápido para o hospital. Não é levar a criança andando. Coloque ela num carro, na ambulância, né? Estabiliza, né? A gente pode estabilizar, tentar acalmar a vítima, a pessoa, né? E relatar que foi picado por escorpião, né? E aí o médico vai administrar a soroterapia, ele vai observar o quadro clínico, ele vai entrar com uma ampola, observa, porque aí existem outros fatores que é como está a saúde dessa pessoa também. Se a pessoa vem de um resfriado, uma virose, sim. um problema de saúde, O sistema imunológico tá ali tá um pouco recuperando, né? enfraquecido, aí ela vai demorar a se recuperar. Se a pessoa também de saúde, tranquilo. Por isso que a orientação é a conduta junto ao hospital, né? Sim. Porque no posto de saúde não é aconselhável porque não tem um soro. E às vezes o médico ele não vai ter como fazer a soroterapia ou encaminhamento. Então, O posto é mais limitado. Sim, ali. correto, leve para o hospital. Beleza, então, pessoal, não precisa criar pânico. Tome cuidado, como o Sidney falou, evitar entulho, lixo, né? Sim. Local onde pode aglomerar aí, barata principalmente, né? Que o escorpião gosta muito. Foi picado, procura o hospital, viu? Vai dar tudo certo. Já sei Vai que dar lá em tudo casa eu certo. tenho que fazer uma limpeza. Aí tá Tem vendo? muita coisa de construção lá em casa. Então, assim, pegando esse gancho, o que pode ocorrer, mas na minha casa tudo limpo e trouxe escorpião. O que acontece? Suponhamos que numa quadra próxima onde a pessoa mora, né, ou o vizinho no lote vago fez a limpeza, lá estava o escorpião. Ou, por exemplo, aqui no cemitério da cidade, fizeram a capina em frente ao cemitério. O escorpião que estava lá, escondido, ele vai procurar um local... vai ficar sem casa. Sim, vai ficar sem casa. Então, pô, ele achou um lugar escurinho. Aí ele entra debaixo da porta da casa, né? Ali debaixo do guarda-roupa, né? Dentro de um sapato. Então, sempre quando houver essa limpeza, né? Ou no vizinho, ou no lote vago, observar. É mesmo que criança brinca muito pondo o dedo no buraquinho. Sim. Então, sempre olhar a toalha no varal, né? Dar uma sacudida para evitar que ocorra o acidente. Pronto, essa dica é muito boa. Isso eu Sacudir até, roupa. eu até perguntei, Léo, o que aconteceu de aparecer um escorpião na cama da minha mãe. E eu perguntei, Léo,
Escorpião sobe em parede, escorpião cai de teto, porque Sobe em qualquer lá lugar, em né? casa, quando aparece, parece que sempre cai do teto. Parece que é sempre do teto, porque você não tem acesso. Se vem de algum lugar dentro de casa, é do porão. Mas aí seria, pelo que vocês estão falando, o mais confortável para eles seria ficar lá embaixo. É. E eles, E eles a são de hábito questão é que eles noturno. são isso. Então ele fica escondido ali. Aí quando o fator do questão biológica do animal buscar alimento, ele sai. Ou se ele ficar encostou nele, ele pica, né? Ele aciona o ferrão dele. Aí em relação até mito, né? Até me perguntaram hoje de manhã, então eu vou lá em casa, por isso que eu vou colocar fogo em volta dele para matar. Tudo bem. Mas ele não morre assim, ele não suicida, não. O pessoal acha que o escorpião suicida mesmo? colocar fogo. Não. O que acontece é que o fogo vai emitir calor. E esse calor vai fazer com que a água do organismo do escorpião seque. Então ele morre asfixiado. Aí a cauda faz um movimento de retroceder e vai encostar no tórax dele. Ah, né? como se ele No estivesse orga- no- se picando. Mas na Por isso que eles verdade falam. ele está Uma assim. desidratação que a pessoa tem. Ele vai desidratando a ponto da cauda encostar no tórax dele, no organismo dele, e ele morre, mas não porque Ele se matou. não. Até porque ele tem que ser imune ao próprio veneno, né? Ele não tem. Existem alguns escorpiões que um ataca o outro, mas De o outras Brasil- espécies. Sim, porque o Brasil é mais comum aqui nessa divisa, caminhando mais para Bahia, tem outro tipo de escorpião, que é o Tchutchus baense, né? Mas a toxicidade de ambos é igual. Porém, no Amazonas tem outro tipo de escorpião, né? São escorpiões maiores. Mas o mais comum em Minas, o escorpião amarelo, é o Tchutchus cerulatus. Tito Cerulatos. E ele é bonito, né? Por isso que atrai, assim, às vezes a criançada quer brincar, que ele movimenta rápido, né? Ah, no escuro, com a luz certa, ele brilha, né? Então tem todo um fator aí de curiosidade, Eu né? tava até lá em exposição, né? Eu falei assim, Sim. o escorpião é neon. Pô, a gente viu, inclusive, que vocês têm ali umas miniaturas muito bonitinhas. Vocês têm um gigante lá, um escorpião desse tamanho. A galera Bem deve no que tirou meio da foto aí. exposição, A galera tá tirou lá. foto com ele lá? Sim, sim. Gente, vocês que foi na exposição lá, ó, do programa Ciência e Movimento, tá aqui o articulador, o Sidney. Comenta aí o que vocês acharam, vocês foram recebidos lá. Eu tenho certeza que muito bem recebido, a gente foi. Comenta aí o que vocês acharam. Precisa mais disso para nossa cidade? Deixa aí, viu? Pra quem não foi, a gente vai mostrar as fotos. Vamos deixar a imagem para vocês verem aqui. A gente foi pra muito vocês bem verem como recebido. que tava a exposição. Beleza. Como você estava falando que o escorpião, né, ele sai para se alimentar. Uma dúvida que eu tenho é: tem algum animal peçonhento que ataca sem ser para defesa ou alimento, digamos, simplesmente por maldade? Não, assim, é uma característica desse animal, né, se defender dando ataque, né? Não tem assim, por exemplo, desde as abelhas, escorpião, aranha, eles são defendendo seu território. É como, por exemplo, você está, suponhamos, fazendo uma analogia um pouco grotesca, né? Instantaneamente, se você está parado no passeio, alguém te costa, você toma um susto, não que vai revidar, mas você toma um impulso de reflexo. um reflexo, de movimentar o braço, com a mesma coisa dos animais. No caso, eles fazem esse ataque porque eles se sentem acuados, porque no caso da serpente, né, que é muito curioso, ela ataca uma pessoa porque ela faz uma leitura de perigo da nossa presença, porque o nosso cheiro é diferente, a temperatura do nosso corpo é diferente, então ela fica assustada e ela acha que essa informação está invadindo o território dela e pode causar mal a ela, por isso que ela ataca. Um possível Né? predador. Então ela é como uma defesa. Da mesma forma, as abelhas fazem isso, as aranhas, né? Enfim. Você entrou onde eu queria, que era a cobra, porque tem muita gente que acredita, né, por conta do misticismo que tem em volta da cobra, que ela ataca por maldade. Então é sempre ou por defesa ou para alimentação. Sim, correto, isso mesmo. Ela tem isso dentro da sua estrutura, né, desse ataque, porque ela está no habitat dela, né? Ou quando muito ela chegou perto de uma casa que tinha roedor, ela foi buscar alimento.
Não existe essa história de a cobra seguir alguém para comer. A cobra atacar, traiçoeira. o Brasil não tem assim, anaconda, né? Existem cobras grandes no Brasil, como a sucuri, que tem mais de 7 metros. Em Minas tem esse tipo de cobra, não aqui nessa região. Aqui em Minas tem jiboia? Tem, sim. Pode se encontrar mais próximas às tem mata fechada e rio, gosto muito de água, né? Jiboia de mais de 2 metros. Sério? Será que nessa região nossa aqui tem? Eu sou doido. Eu acho que não tem não, né? Ô, Léo, Aqui no vale? Pode se encontrar sim. Tendo alimento, tendo essa mata fechada, água, ela fica um animal que gosta muito desse local. Também vai buscar alimento de aves, né, de galinha. Caramba. Tendo isso, eu já ela... ouvi relatos do junco. Jiboia lá? É, Cara, nunca encontrei. do junco, É um porque lá animal- tem um rio, né? O rio atravessa o junco ali e tem muito mato fechado. Isso. Então, muita gente idosa que trabalha, passando ali no meio do mato, fala, viu uma jiboia e tal. Já que a gente entrou no assunto das serpentes, que é o tema que eu mais gosto, de bicho é serpente. É, o bicho que eu mais gosto é Eu queria que você deixasse bem claro, Sidney, por favor, pra quem tá assistindo a gente, que assim, as pessoas veem cobra, elas já falam assim, essa cobra pode me matar, é perigosa, e a gente sabe que não é por aí, né? Tem os tipos de cobra, tem cobra que não tem nem toxina nenhuma, né? No caso de... Assim, as cobras possuem, a gente chama de animais de interesse médico ou animais venenosos, são aqueles que possuem um órgão que inocula o veneno, né? Que seria a jararaca, a coral verdadeira que tem a falsa coral, né? E a cascavel, né? Aqui em nosso estado, né? No Brasil, enfim. Então, o que acontece é que as cobras que não conseguem inocular, as cobras não venenosas, elas têm um hábito mais diurno. Elas são mais ariscas, elas são mais, não digo falar velozes, elas se movimentam mais, né? Então, assusta as pessoas. Então, cria-se uma informação, uma falsa informação, né? Uma leitura que toda cobra vai matar a pessoa, né? Na verdade, nós não somos alimentos para ela, né? E assusta porque, pensa bem, parece um animal que ele não tem patas, né? Assim, membros, assim, Que de anda locomoção, daquele- rastejando o tempo inteiro. Com a língua desse jeito aqui. E colocando a língua para fora. Que negócio? E o mito que tem no inconsciente, né, tal, o pessoal quer matar e não precisa, né? Não precisa, tá vendo, gente? Não precisa. Não, obrigado, tem que... Aqui também, obrigado. Então, assim, de fato, até porque também a característica das cobras venenosas é noturno, né? Elas saem à noite para alimentar. E é um animal que alimenta pouco, alimenta uma vez por mês, até um pouco mais. E tem metabolismo baixo, ele não é aquele animal assim, arisco, Não né? perturba ninguém. Sim, fica mais dormindo e tal. Só quer viver, né, Ela cara? quer viver, quer tomar um banho de sol, isso é fato. Cobra, ela tem essa característica de regular a temperatura do corpo Isso dela, é né? fantástico. Seria bom se a gente fosse assim, né? É, Conseguir eu já regular a ouvi, temperatura. na verdade, foi uma piada de uma série, o rapaz falando assim, você já imaginou se nós fôssemos descendentes de répteis, ao invés de ser de, né, primatas? Quando a gente fosse sair de dentro de casa, a gente falaria, pega um casaco, tá devagar lá fora. É por aí, sim. Muito bom. E aí, então, as cobras, vocês viram aí o Sidney falando, cobras que são... Cobra é um termo usado mais pro lado ali da Naja, né? Mas é serpente que é o jeito certo de falar? É Pode correto, falar? tanto cobra Vamos quanto lá. serpente. Serpente, ó, jararaca, cascavel e Coral. coral. As demais podem até ter ali uma toxina, mas não vai oferecer risco, ou tem alguma outra que tá aí no grupo de interesse médico? Além Não, desses três. As que a Fundação Ezequiel Dias trabalha são essas, como os outros institutos, como o Instituto Butantan, Vital Brasil também. Não só a cobra, como a aranha, escorpião e a abelha, que são animais de interesse médico, porque eles possuem no veneno proteínas que podem virar medicamentos. Inclusive, o mais conhecido é o captopril. Captopril. O captopril, o princípio ativo do captopril, o início da formulação foi do veneno da cobra jararaca. É uma proteína chamada braticinina, que ela foi isolada, purificou e transformou-se na composição desse medicamento. Hoje ele é sintetizado, né, e tal. Então, o que nós denominamos animais de interesse médico são animais que são venenosos, né, e cuja o veneno ele é
potente para descobrir proteínas que podem formular medicamentos. Top. Não, fica à vontade. Eu vou tirar uma dúvida com você aqui, que eu acho que eu quase ganhei uma fazenda. Eu acho que eu nunca te contei isso. Vai, Deixa eu te manda. falar. Ô, Rony, se você estiver assistindo isso aí, Rony, você comenta aí, tá? É um cara gente bom fazendeiro que tem aqui. Eles encontraram a serpente lá na roça, isso aqui. E ele bateu o pé que era uma surucucu pico de jaca. Sim, sim, é um tipo de ebótros, o nome científico é uma jararaca. Tá vendo aí, Rony? Aí ele falou assim, porque a pico de jaca mesmo original, ela é lá do... Só tem na Amazônia ou ela... Não, até em Minas. Ela tá assim, até algumas perguntas, mas eu vou responder mais em sentido genérico, né? Eu estou, apesar que o historiador está falando sobre animais por ciência, porque nesse programa a gente tem um estudo, né? E eu tenho um tempo de trabalho na fundação, a gente tem a convivência com os técnicos, a gente tira dúvidas, porque dúvidas vão surgindo nas exposições, para responder a população. Esse animal, inclusive, ele está um pouco desaparecido, que é uma jararaca grande, né? Ela tem alguns locais que o pessoal chama de patrona também. A patrona a gente conhece aqui. Eles têm alguns outros nomes diferentes, porém é curioso, é uma cobra grande, inocula muito veneno, porém a coral, que é uma cobra menor, o veneno dela é mais potente, porém tem pouco acidente, porque essa cobra, pico de jaca, né, essa jararaca e a cascavel, ela tem a posição de dente avançada, ela abre bastante a boca, por isso ocorrem mais acidentes. O contrário da coral verdadeira, que o dente dela é recolhido, né, mas no fundo da boca, ela não consegue abrir muito a boca. Então, aí facilita felizmente, os acidentes são mais comuns com essas cobras, mas porém não são tão fatais. Tá. Mas então a pico de jaca, aquela do bote duplo, pode aparecer dela aqui em Minas? Olha Aquela só. gigante? Sim, sim. O que acontece às vezes por exemplo, né? Como nós havíamos falado, esse animal regula a temperatura do corpo. É comum lá em Belo Horizonte, reportagem, bombeiro é chamado para tirar uma cobra que está no motor. O sujeito foi para o sítio, o cascavel entrou no motor do carro e está lá, esquentando, regulando a temperatura do corpo dela. Isso pode ocorrer, sim. Tá, ela tá Por ali, exemplo, a pessoa o motor tá quente, ela tá... Uma pessoa foi pescar, né? Numa mata, daqui um município bem distante daqui, né? Foi fazer uma excursão, sei lá. Aí, perto de um rio, né? Essa cobra, de repente, ela tem um hábito noturno, de repente ela sentiu o calor, se aproximou, falou, vou ficar por aqui, né? Vamos regular. Então, dentro do motor do carro, o cara veio embora e trouxe a cobra. Pode acontecer isso, né? Pode sim também, questão de desmatamento, os animais se locomoverem, buscar alimentos em outros locais, né? Isso é comum acontecer. Não que é cotidiano, mas pode acontecer sim. Ah, sim. É porque na época eu mandei mensagem pro biólogo Henrique, não sei se você acompanha ele, e aí ele falou assim, não tem possibilidade de ter uma pico de jaca aí, meio complicado. Eu falei assim, não. Aí o cara queria apostar a fazenda comigo. Sim. Eu vou apostar minha fazenda no pedacinho de terra seu aí que não é, que é pico de jaca. Eu falei, não, cara. Aqui o clima é mais quente, ela não gosta tanto, né? né? Mas pode, como eu falei... E a gente conhece ela como a cesta de Araraquara, que a gente conhecia ela. Sim, que ela sim. é preta e amarela também. É a Araraquara, né? Que é preta e amarela, só que ela ainda tem aqueles V. Não tem? A bótropa, chamada bótropa, elas são várias espécies, né? Inclusive, lá na fundação, uns anos atrás, tinha uma cascavel albina, branquinha. Caramba. Então, assim, até para você, no caso, as pessoas vão identificar a cobra venenosa, né? A coral verdadeira não tem cabeça triangular, né? É diferente da outra cobra, no caso, a cascavéis e da jararaca, que é bem assim, bem né? formatado o triângulo, né, da cabeça dela. Então, é possível, assim, aparecer. Não é comum, né? Mas é possível. Nesse caso, Fica à vontade. Se depender, eu fico aqui. nesse caso, você falou, apareceu uma jararaca ou cascavel albina? Não, isso foi uma albina, que não tem muito tempo, mas ela ficava lá no serpentário interno da fundação e o pessoal fazia um estudo, até... Digamos que acontece o acidente de alguém encontrar uma serpente da mesma forma, albina. Como que
a pessoa pode identificar o tipo dela, sendo que a coloração já não é mais a mesma? Bom, é o que eu até entra na questão do soro específico e envenenamento, né? Essa pergunta. As cobras são diferentes, o soro, a composição do veneno é diferente e o soro é específico. Então, assim, ocorre a questão da reação dos sintomas. Por exemplo, se a pessoa for picada por cascavel, não é que o sintoma vai aparecer todo ele de uma vez, não. Ele é gradual porque tem uma série de questões. Se a pessoa não movimentou, né, quando foi picada, o local que a cobra picou, se for um acidente médio, grave ou moderado. Mas suponhamos, seguindo a ordem, primeiro sintoma do veneno de cascavel caro, que é a dor, a pálpebra cai, a visão dupla, depois problemas renais. Seria a ordem do agravamento nos sintomas de O cara picada fica meio por que cascavel. bêbado assim. Sim, literalmente. Já a jararaca, as bótropos, né, inclusive bico de jaca, etc., ele tem uma ação mais neurotóxica, né, vai necrosar a parte onde a cobra picou, né, e vai sair o sangue naquele local, né. Já da coroa, ele é neurotóxico coagulante, ele tem uma ação mais incisiva. Então são sintomas diferentes, mas porém, segundo a orientação a administração que os médicos fazem e a orientação correta, a pessoa quando for picada por cobra, se possível levar alguém tirar a foto da cobra, né, para que o médico venha administrar o soro específico. Mas o que relato se tem, o médico não sabendo, a pessoa não saber descrever que cobra que foi, ele observa o sintoma e ele vem com o soro polivalente, né, de um soro Que é um polivalente. soro que- Aí ele vai observando o paciente com os sintomas que vão apresentando, ele vai administrar o soro específico. Então, essa é... Entendi. Mantendo essa suposição da cobra albina, se for no modo visual, além da cor, qual característica que eu posso olhar nessa raça em específico que determinaria que é ela? Sim, no caso da cascavel, é o chocalho, né? Ela Só ela que tem um chocalho. só ela que tem um chocalho, ela anuncia que vai dar o bote. Ela avisa, gente, ó, Ela é tô por amiguinha, aqui. né? Amiguinha. A Vou jararaca, atacar. tem algum jararaca que baixa o rabo, sim. Mas a gente não viu. Elas, geralmente, ela faz uma de recolher e preparar para dar o bote. Se você, às vezes, esses botes, a pessoa não vê, que às vezes está passando no mato, encosta na cobra, a pessoa não viu a cobra, né? Ou se a pessoa, de repente, vai atravessar um córrego, a cobra do outro lado, ela percebeu a presença, ela faz um momento de dar o bote. Então, aquele é um aviso. Ela faz uma rodilha, né, e tal, para que ela possa ter uma base, esticar o corpo e alcançar Ter sucesso. a vítima e tal. Na cascavel, a cascavel percebe a presença e anuncia o chocalho. Ela baixa o chocalho e essa é a cascavel. Tem como falar que não é a única que tem Esse chocalho. maluco aqui, uma vez a gente estava em uma viagem a trabalho, Ah, ele me lembrei. acordou Uhum. Pô, pra levar, vem cá, você vê isso aqui. Eu pensei que ele ia fazer alguma pegadinha comigo, alguma coisa. Então, do jeito que você falou aí da jararaca, ela tava pronta pra dar o bote. tinha uma jararaca Aquela- perto do Pede uma do quiosque. planta. Como é que chama aquela planta? Coqueira, no coqueiro. Era um coqueirinho? Aham. Já tava enrolada e já tava arredando pra fora. Era pra ele ver, mano. Eu queria que ele, que ele Você visse. me chamou Que pra é muito isso. bonita. Mas eu deixei ele numa distância de segurança. Falei, pra você ver. E lá com um cara, pedaço de pau pra Ó, cutucar você ela. é amigo, hein? Eu falei assim, você me chamou pra ver um negócio desse. Sim. Mas beleza, ó, a gente já falou de muita coisa. E como você é historiador, inclusive no off aqui, a gente parabenizou ele, viu? Ontem foi dia do historiador. Parabéns mais uma vez. A FUNED, ela tem história, né? Ela começou ali, foi... Pelo que eu vi, 1917. começou lá com as 17 anos, esse mês, né? Dia 3 de agosto. Isso. Inclusive, vocês falam muito sobre levar a ciência o mais longe possível. Isso era um objetivo do Oswaldo Cruz no início ou era do Ezequiel? É questão da formação desses médicos, eram humanistas, né? O Oswaldo Cruz, por exemplo, ele teve a formação dele no Instituto Pasteur, ele foi fazer microbiologia, né? E lá ele, além disso, aprende a fazer vacinas, né, soro, então ele traz esse arsenal para o Brasil, né? E precisava de alguém para trabalhar com ele. Aí
o Ezequiel Dias é o primeiro discípulo do Oswaldo Primeiro Cruz. discípulo dele. E tinha esse olhar também para quem é que é esse povo, né? Como que chegar até esse povo para poder levar a informação, né? Então isso era comum na forma desses médicos dessa época. O Ezequiel Dias, inclusive, ele acaba, ele faz, ele foi o primeiro professor de microbiologia de Minas Gerais, né? Ajudou a criar a faculdade de medicina, foi um pioneiro. Poucas pessoas sabem, mas ele criou o primeiro Instituto do Câncer do Brasil. Ó. E fez muitos estudos em relação ao escorpião, né? Questão de estudos hematológicos de Chagas também e tal. E apesar de ter falecido com pouco tempo, porque como ele vem para Minas, era o Instituto Manguinhos, que hoje tem o nome de Fundação Oswaldo Cruz. Houve uma incidência de reorganizar o sistema de saúde no Maranhão, e Oswaldo Cruz encaminhou Ezequiel Dias para lá. Tinha um surto de beriberi também no Maranhão. Mas ele contrai tuberculose. Isso é em 1905. E nessa época, Belo Horizonte era uma cidade que tinha um clima que era indicado para tratamento para tuberculose. Ele vem para Belo Horizonte, mesmo doente, trabalha e cria a primeira filial do Instituto Manguinhos, que é a Fundação Ezequiel Dias hoje. Foi a primeira filial da Fiocruz, né? Uhum. E iniciou os trabalhos com produção de soros, né? E também produção de linfas e também dando assistência de saúde pública ao governo do estado. E na medida que foram surgindo demandas em saúde, a fundação foi se estruturando. Ou seja, estruturando um laboratório, fazendo análises, né? Isso era algo particular? Era um projeto particular? Não, é público. A fundação, ela veio... Mas eu falo no início, quando ele veio pra cá e começou a mexer tudo isso. O Oswaldo, ele trabalhava no órgão público ou era isso? Órgão público. Aí o Instituto Manguinhos, né, já tem essa denominação, ele recebe verbas, ele passa dentro da estrutura na época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, né? Ele passa a ter essa referência, né, de ser um órgão público. E a fundação depois ela vem como uma filial federal. Depois ela vai ser estadualizada. A fundação sempre foi aí ganha mais força, público. Então. Na época, sim, ela passou por esse governo de Minas na década de 30, né? Mas sempre como um órgão público, né? E o Ezequiel Dias foi um cientista super importante, era médico também. E o motivo que a fundação é referência em doença de Chagas é porque quando o Ezequiel Dias, trabalhando no Instituto Oswaldo Cruz, ele está formando em medicina. Ele faz medicina no Rio de Janeiro, na capital. E lá ele estuda junto com o Carlos Chagas. E os estudos hematológicos de Chagas, quem fez foi o Ezequiel Dias. Olha, o cara foi importante. Sim, eles eram parceiros de curso, amigos, né? Tanto que um chegou a ser padrinho do filho do outro. E em 1911, tem na região metropolitana de Belo Horizonte, uma cidade chamada Betim, tá lá Carlos Chagas e Ezequiel Dias fazendo pesquisa sobre ancilostomíase na zona rural. Então eles já tinham essa chamada de busca ativa, né? Eles não essa coisa de ir junto ao povo, saber as necessidades que emergem na saúde pública. Top. Então foi assim, entre aspas, se ele não adoece lá no Maranhão, talvez ele não viria pra cá. sim. E talvez, será que teria o Instituto hoje, a fundação? Tem até um fato assim que é engraçado, mas o pioneiro do soro antiofídico é um mineiro, né, no Brasil, que é o Vital Brasil. Vital Brasil, Que orgulho, hein? Ele que cria a expressividade do soro, né? Ele foi o primeiro diretor do Butantan, pouca gente sabe disso, foi o Vital Brasil. E Vital Brasil vai para o Rio e o Ezequiel Dias vem para Minas. Fizeram uma troca. Uma história importante, igual ele citou aí vários fatos, né? Como ele disse, pouca gente sabe. E precisa divulgar isso. Claro, porque senão, não vou dizer que a história se perde, mas ela vai perdendo força, digamos assim. Principalmente hoje. Por que eu mais gostei no projeto Ciência e Movimento é que vocês estão trazendo isso para o jovem. E isso tem que continuar, tem que multiplicar, inclusive. Porque senão, meu amigo, daqui a um tempo vai tá todo mundo, entre aspas, ignorante quanto a isso. Até dentro do objetivo do projeto, estimular que
estimule novos cientistas, né? Isso. Porque até então, se trazer uma exposição no sentido só de, claro, é importante e necessário falar de prevenção, mas também de suscitar a curiosidade que aquele aluno da escola pública pode ser nosso cientista é muito legal. Até porque Vital Brasil, Carlos Chagas, pouca gente sabe, mas Carlos Chagas foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina por 2 vezes. Isso, cara. Prêmio E Nobel. vieram de escola pública. Então, não é porque tem escola pública não pode ser cientista, ser pesquisador. E pode sim, sabe? Então, e é necessário. a além gente da ter, informação que vocês trazem, vocês estão ali trazendo a possibilidade de surgir cientistas. Sim, tá vendo porque- aí o... E também é importante essa fé na geração nova, porque muita gente, até educadores, não acredita que essa nova geração tenha interesse em algum tipo de formação. Muita gente acredita que a nova geração não vai querer ser cientista, mas aí você traz, e a gente presenciou isso lá, né, Léo? o interesse O deles. interesse deles, como eles têm fascínio por todo o projeto. E o projeto seus é muito bacana porque vocês não trazem só uma palestra, vocês trazem coisas ali reais assim, que saltam aos olhos, né? Não é uma serpente real, mas tem uma cabeça de uma serpente desse tamanho, com as presas, que traz curiosidade, que vai suscitar perguntas e vocês vão respondendo. Sim, é. Então, eu gostei bastante disso. Uma pergunta do nosso operador, Thiago. Calma aí. Baseado no que a gente sabe hoje em dia sobre a ciência, o que a gente tem hoje em dia, é possível fazer um cruzamento genético de espécies? Tipo assim, pegar o DNA de um peixe zebra e cruzar com uma pessoa que tem Parkinson, para poder sobrepor aquela condição que a pessoa tem e, de certa forma, curar a pessoa. É possível fazer isso hoje em dia? Bom, a Fundação trabalha com nanotecnologia também. É difícil falar da Fundação, confesso. Nanotecnologia? Nanotecnologia. Que isso. Ou seja, Mais ou menos. marcadores, né? É um pouco que o Thiago, né, está perguntando nesse sentido, de fazer esse recorte no R, chamado RNA, para que isso seja induzido no organismo e reestruture a falta que esse organismo tem de um órgão, por exemplo. Né? A Fundação tem trabalhado com isso. De fato, eu não sei responder a fundo a sua pergunta, porque eu não domino esse assunto. Por alto, existe a possibilidade, a Fundação tem trabalhado com nanotecnologia, com marcadores, né? Inclusive, até foi há 2 semanas atrás, nós recebemos a visita do bisneto Ezequiel Dias, que é referência nesse assunto. Ele é cientista convidado nos Estados Unidos, é um cientista notável. Ele abordou essa questão. Nós temos cientistas na Fundação que trabalham com esses marcadores, visando essa possibilidade, né, de recompor, por exemplo, questão de câncer tumoral. Tem uma pesquisa bem avançada na Fundação com esse recorte. Né? Então, existe pesquisas com esse viés, sim. Né? Agora, Você está tendo pesquisa... respondendo literalmente com profundidade, eu fico um pouco só te dando esse recorte. Já Se deu é até possível, muito, não- que ele é historiador e já falou, né? Se é possível, não temos certeza, mas Está sendo estudado. pesquisas. Tem muitas pesquisas, sabe? Assim, para você ter ideia, eu não me envergonho de falar quantas pesquisas que a Fundação tem, eu não sei. Porque, por exemplo, a Fundação tem uma área que é a indústria de medicamento. Lá é a única fundação da América do Sul que faz remédio para talidomida. Talidomida? É o remédio para hanseníase. É o único remédio que não é ele que cura, mas ele intervém na evolução dessa Da doença. hanseníase? E a pessoa consegue ter uma vida... Sim, sim. Gente, a hanseníase é a antiga lepra, não é isso? É isso. Antiga A lepra. fundação, desde quando foi diagnosticado a chamada lepra ali em Minas, foi em 1938, né? Ela começa a produzir em 1950. Caramba. E hoje a formulação do medicamento mudou, que é a talidomida, é um medicamento, inclusive, associado ao coquetel de HIV, né? E ela é a única que produz na América do Sul. Né? E eu estou fazendo esse recorte porque ali na diretoria industrial que nós chamamos, onde se faz medicamentos, tem pesquisas.
A Fundação é o laboratório central de Minas Gerais, né? Lá tem várias pesquisas ligadas à questão de fungos, alimentos, pesquisas sobre questão própria questão de diagnósticos de doenças, né? Infinidade de pesquisas e a própria diretoria de pesquisa que trabalha na ela tem esse viés de imunologia de veneno, tem uma gama de pesquisas, né? E tem pesquisas com fitoterápico. A Fundação tem muita pesquisa que relação também já não é com o veneno, é com mel, sobre a questão de as diferenças dos méis que são produzidos, quais os méis que são úteis, que são bons para tratamento de algum tipo de doença. Sim. Então tem um arsenal de pesquisa muito grande. Assim. O bom é isso, né? Saber que vocês têm disparado um monte de equipe fazendo pesquisa e sempre, talvez ali, não vou falar que todas vocês têm resultado imediato, mas está sempre vindo resultado de algum lugar, né? Sim, a Fundação, inclusive, ela, em relação às abelhas, né, tem um trabalho enorme de pesquisa, questão do próprio de certificação de origem. Foi do própolis verde, a Fundação trabalhou com isso, que é o própolis vindo do alecrim, e também o chamado mel de melato, que ele é de origem da mata seca. É um mel que tem uma composição diferente, ele é mais escuro, porém ele tem uma substância, né, que favorece a cicatrização. Pessoas com refluxo, com gastrite, foi feita pesquisa e teve uma melhora considerável. Na cicatrização. Então isso é bom para o idoso, por exemplo, que tem uma dificuldade, né, de cicatrização, ou será que não? Sim, em geral, né? E também, já não só no mel, em relação à abelha, a Fundação está em desenvolvimento de um projeto visando a formular uma pomada para artrite e artrose, que o veneno da abelha tem uma proteína chamada melitina, e a melitina inativa a circulação do sangue. E a artrite e a artrose impede que o sangue circule. Então, isso é uma questão bem, bem interessante. Top. É como você citou aí Chagas, né? E aqui no off a gente tinha falado que em Malacaxeta e na região ocorre muito, né, a contração dessa doença de Chagas por conta do bicho barbeiro. Sim. O que você pode falar da prevenção contra esse animal? Como que ocorre essa transmissão dessa doença? O que dispara para começar e como é feito o tratamento também dessa doença? Nós somos na região endêmica de Chagas, né? Sim. A divisão aqui do Vale do Rio Doce com o Vale de Quitinhonha tem bastante cidades que tem essa referência. Traz até um pouco o nome em referência à fundação, porque o Trypanosoma cruzi foi uma homenagem que Carlos Chagas deu ao Oswaldo Cruz. Ele nomeou, né, o barbeiro com esse nome em homenagem a Oswaldo Cruz. E o Ezequiel Dias sempre trabalhou com o diagnóstico de Chagas, né? E essa referência em Minas ela é muito importante, que o diagnóstico para considerar uma doença de larga escala se deu em Minas Gerais. Houve assim, no mundo científico, algum certo desdém que achava que é uma doença local, mas apareceu um sintoma na Argentina, né, que é o mal chamado mal de Romanha, que a pálpebra das pessoas cai, e ficou confirmado que é uma doença não só era localizada no Brasil, mas enfim na América do Sul. A questão das construções, né, por isso que antes as casas de pau a pique eram um foco para proliferar esse inseto, né? E houve várias campanhas, no caso desde da Sucan, era a superintendência de campanhas, depois veio a Fucan. Hoje tem os agentes de endemias que são necessários trabalhos deles de investigação de campo. E a questão da construção das casas serem caiadas, tem o reboco, né? E a pessoa, por exemplo, quando esse inseto pica, o coração para inchar, tem esses sintomas que acometem a pessoa, e geralmente, como foi estruturado o programa Saúde da Família, os seus diagnósticos hoje mais rápidos, né, tem essas orientações. Mas ainda é comum, infelizmente, ter casos de doença de Chagas. Né? Ainda parece. E a Fundação, como é que ela atua nesse diagnóstico? Tem aquele que é o transmissor
das chagas, né, um barbeiro específico. Os agentes de endemias já sabem identificar, então quando aparece algum surto, alguns casos, eles encaminham para a Fundação ou próprio para a Fiocruz Minas, que é o Instituto René Rachou em Minas, né, ficando em Belo Horizonte. Então é acionado, esses institutos de pesquisa, eles têm um diálogo entre eles, um colabora com o outro, né? Para uma ação, de repente, for mais local, ou uma ação de tipo de diagnóstico, ou uma ação educativa. Então é feito esse trabalho de acompanhamento. Como eu havia falado no início, aqui na região, vocês têm a regional de saúde que chama Teófilo Otoni, né? Essa regional, ela abarca esses municípios próximos a ela, como Malacacheta, Franciscópolis, Ladainha, entre outros municípios. Ela faz esse levantamento a partir dos dados dos municípios em caminho. E quando aparece assim, um aumento de diagnósticos ou possíveis barbeiros que podem cometer chagas, a fundação entra com o diagnóstico. Ah, sim. E aí quem leva esses dados, no caso aqui, essa equipe de endemias que manda para a Teófilo Otoni? E o Teófilo Otoni manda para Belo Horizonte. Manda para lá. Isso, é feita essa ponte, né, acompanhamento. Quando acontece, por exemplo, chagas associado com outra doença, aí o pessoal vai fazer trabalho de campo, fazer uma investigação de campo. Né? Caramba, a gente não vê vocês aí, hein? A gente não vê, mas vocês estão aí. Por exemplo, tem a fundação hoje ela tem uma parceria com a Fiocruz, né? Desses trabalhos, com a Fiocruz Minas, né? Porque elas atuam nessa questão do SUS como diagnóstico e pesquisa também, né? Quando a fundação, falando de pesquisa, para propor diagnósticos mais rápidos, né? mais confiantes dentro da resposta que as pessoas precisam ter para que o médico entre com um tratamento adequado. Né? Caramba, então isso implica na saúde da sociedade inteira, né, cara? Uhum. Me veio uma curiosidade aqui. Após a picada do barbeiro, é certa a doença de Chagas? Ou existe um tempo para o veneno ou que ele coloca no sangue que dá para tratar e interromper essa transmissão da doença? Bom, tem toda a questão de como que está a saúde dessa pessoa também. É lógico que a pessoa mais idosa, ela vai ter uma comorbidade também, né? Vai influenciar essa questão. Mas até assim, me trouxe um relato, me lembro, um trabalho que desenvolvemos uns anos atrás na Regional Diamantina, na zona rural, né? E de umas pessoas que eu falo, pessoas chagásicas, mas na família tinha 4 que não tinham doença de Chagas. Então pode ser que ocorra essa questão de ações pontuais, né? E que depende de como foi o tratamento, o diagnóstico e o atendimento também. Por que houve muitos casos de Chagas aí nas décadas passadas que não tinha tanta ação local de saúde? Não tinha um médico de família, né? Não tinha um tratamento. Então, era incipiente, né? As casas não tinha reboco. Isso diminuiu. E os meios de comunicação também têm um papel importante. As pessoas não tinham... No Brasil ainda tem muitas pessoas que não sabem ler, né? Infelizmente. Então, você pensa a pessoa lá na zona rural, que não tem acesso à informação, ela vai recorrer a alguma erva. Né? Sim, é a única coisa que tem, né? E o máximo de informação que tem é numa rádio, né? Sim, também. Quando tem. Então, assim, tem essas variantes, né? Então, dizer, por exemplo, se uma pessoa foi picada acometida com um acidente com barbeiro, com cobra, ela vai morrer rápido? É um complexo. Pode ser que sim, pode ser que não, porque depende onde que esse animal picou, né? Esse inseto, no caso do barbeiro, e qual a saúde da pessoa, como é que ela se reagiu, ela procurou atendimento, ela teve acesso, né? Então, pode ser que, infelizmente, venha contrair a doença, sim. Mas tem que ter aquele barbeiro que é específico. Não é todo barbeiro que transmite Chagas, não. Né? Porque tem um monte, né? Aí
tem que ter, infelizmente, pode ser um azar que até recentemente houve casos, né, na incidência e a alocação do barbeiro no açaí. Não o açaí que está tomando aqui na cidade, mas o açaí natura que ele foi transportado do norte do país para São Paulo. Aí quando foi processar o açaí, não, tomar literalmente, ele estava ali, e a pessoa foi literalmente ingeriu um barbeiro. Ingeriu um barbeiro. Sim. Esse que a gente toma na saiteria, corre o risco? Não, assim... Porque foi processado aquilo? Sim, a questão do manuseio, né? Às vezes tem essa questão. O Brasil é um país continental, pode dizer assim. E os meios de comunicação, eles são caminhão, né? Como é que esse produto chegou? Como é que ele foi manuseado? Tem toda essa questão. Uhum. Acho que Perfeito. quem corre mais risco ali, então, é o pessoal do local, né? Da localidade. Sim. Que eles já comem, eles batem o negócio, comem com a do comida. açaí, e come como se fosse feijão. Sim. Aí E- é o pessoal que corre mais risco. Correto. Beleza. Aí, pessoal, hoje a gente tirou dúvida demais aqui com o Sidney, né? Estamos caminhando pro final, né? Então, já A gente queria saber um bem pouquinho próximo, também mas sobre mais. Sidney. Sobre Sidney. Sidney, assim, a primeira vez você falou que já imaginou, mas nunca tinha vindo em Malacaxeta, né? Uhum. O que você falaria? Como é que foi a recepção aqui? O que você achou do povo da cidade? Seja sincero também, como que estava o nível da nossa informação em relação a isso? Assim, estava muito atrasado. Ranquei a gente aí para ver. Não, assim, foi surpreendente, assim, a questão, pela coincidência desse fato do falecimento de um rapaz da cidade, mas nós somos muito bem recebidos pela Secretaria de Educação, né, que a gente, como é que é feito a vinda do programa? Nesse caso, a gente entrou em contato porque estava na nossa lista de atendimento Malacaxeta. Conta E dos foi dados. muito bem, assim, poxa, foi tranquilo a relação do local, né, do suporte, né, da articulação que a educação fez com a saúde, porque os monitores que estão conosco são agentes de endemias, são pessoal que trabalha no campo, então eles estão tendo treinamento na prática. A fundação dá uma certificação para Está sendo como se fosse um estágio. E foi muito legal, foi bem positivo, assim. É uma cidade que tem uma comida muito boa. Cara, gostou da comida? Mas a culinária Que mineira é a melhor culinária do aqui Brasil, é muito né? boa, sério, assim. Dá vontade de ficar só pela comida, cara. Aí, ó. sério. Mas assim, um povo bacana, tranquilo, né? Mineiro é tranquilo de lidar. Eu vou perguntar ele no off aqui onde foi que ele comeu, depois a gente combina, viu? Fazer um patrocínio aí. Mas assim, foi tranquilo, foi legal. Está sendo, né? A pessoa de educação, inclusive, surgiu o convite para a exposição em Franciscópolis. Eu comuniquei. Cidade muito boa também, viu? Que nesse ano nós estamos com a agenda um pouco apertada. Segunda-feira nós já vamos lá para o sul de Minas, para Varginha. Né? Caramba, vocês vão longe. A gente circula Minas Gerais toda. Caramba, são já duas... foi em Varginha? Eu já fui ali, pô. É um buraco lá, né? Buraco assim, a cidade é dentro de um... Parece um vulcão. Parece um vulcão, é cara. fechada. É fechado, É viu? uma cidade grande, assim, enfim, deve ter, claro, com certeza, outros fatores, né? Por exemplo, talvez lá tenha mais incidência com veneno, com picada de cobra e de abelha, né? O relevo e tudo isso influencia, então, cara? Tem a questão do clima também. Do clima, né? Enfim, mas é interessante e é importante, né? Porque Minas é muito grande, são minas, são diversas, né? Então, tem questões que são regionais, que tem um olhar. E quando a gente está nesse local, a gente observa, até a gente faz o redesenho da nossa conduta também enquanto servidor público, né? Que aqui a gente está trabalhando, prestando serviço para quem? Para esse povo que precisa da informação. Claro. Então, essa informação tem que chegar de uma forma adequada, que as pessoas possam assimilar e contribuir para tirar um pouco do mito em relação a isso e as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. Acho que o objetivo nosso, é o nosso objetivo. Né? É o rastro que vocês deixam, né? Sim. Conhecimento e qualidade de vida. Vai ser interessante o astronauta em Varginha, né? Sim. Depois tem que contar essa história. Ah, Depois tem que contar essa história pra gente. Nem deixar no podcast.
do Quem podcast sabe eu aqui. encontrar o ET lá. Cara, diz que lá o pessoal vê ET lá mesmo, é doido. A história do ET de Varginha, né? Pois é, eu tava procurando hotel e tem série, cara. Eu morei em Três Corações, um projeto sobre a questão da hanseníase. Era saber sobre a história de vida das pessoas que tiveram hanseníase. Então eu circulava ali na região, cara. Tem um fato engraçado que o povo assim de Varginha tem o souvenir do ET. Aí o pessoal de Três Corações, que é onde nasceu o Pelé, falou, pô, isso não vai do Pelé? Aí o pessoal ficava azarando, falou assim, esse pessoal de Três Corações nem souvenir do Pelé tem. Aí o pessoal de Três Corações, pois é, nunca vi vocês com... Não existe ET. Vocês estão com souvenir mentiroso. É cada um com sua máquina. E É. tu com aqueles negócios grandão, tem tudo grande Não, lá. e- É tu? E a viagem, que você entra no site, tem assim, pensa no Google, por exemplo, pensando no hotel, tem o hotel que eles aqui você tem uma janela que é possível avistar onde o ET apareceu. Cara, mas daí tem que ter um marketing, né? É, uma- Não, claro. Tem que faturar, não, Não, tem É conhecido por isso, então sim. eles vão mostrar o que tem. Aí o pessoal de Três Corações, que é o pessoal de Varginha azarando o pessoal de Três Corações que não investia na figura do Pelé. Né? Aham. Isso eu não sabia. Pelé é de. Eu Três sabia que ele era Mas tem uma mineiro. estátua gigante lá, não tem? Tem esse que o pessoal de Varginha fala. Que ela fica no meio da cidade, que tá com a mão fechada. Ah, ele tá jogando. É como se fosse com um papel higiênico jogando fogo. Caraca, tem que montar um time Varginha e Nossa Três Corações, então, Nossa, pra jogar. é muito- Da guerra. Ah, É beleza. saudável a relação, né? Cara, mas Relação. essa vinda, como você falou, foi coincidência vocês terem vindo aqui, né, com um fato desse que aconteceu, mas foi muito bom, porque você tem certeza que vocês acalmou muita gente, porque... Para a gente ter cumprido o nosso papel, que é esse mesmo. Né? A gente, eu notei que muitas pessoas, quando abordavam a questão do relação do escorpião, ficaram muito apreensivas. Ficaram, E né? aí, Você percebeu? Tal? Eu falei, não, olha, é difícil, mas não é impossível. Tem que tomar cuidado. O procedimento é esse, se for picado, hospital. Não vai no posto de saúde que não tem um soro, né? O soro é administrado em relação a animais peçonhentos, é sempre hospital. E foi interessante, foi bom. Está sendo bom. Tá. Gente, Em eu vou caso de até... recolher, sempre chamar os responsáveis. Sim, sobre- nós não. Claro, a gente não vai omitir de não orientar, mas é localmente que se faz, né? A gente tem, assim, uma equipe que faz, por exemplo, eu participo de um grupo, de uma equipe que coleta veneno de abelha. A gente vai para campo, Caramba, vai coletar veneno de abelha para uma pesquisa. Nesse caso, agora, coletar o animal, existe um grupo que, por exemplo, lá na fundação tem uma equipe de endemias que faz isso também. Ela é quando o município ele não tem uma equipe suficiente ou aparece casos, muitos casos, eles são acionados, eles vão investigar, Ah, vão sim, fazer esse trabalho de campo, né? tá. E vocês têm data pra voltar aqui já? A gente já querendo... Vocês nem foi, a gente tá querendo que volte. É, Pois é, existe uma conversa, quer dizer, na verdade, ano que vem nós teremos que vir aqui na região em Ladainha, Ladainha. que também está dentro desse escopo de cidades a ser atendidas devido ao alto índice de acidente com animais peçonhentos. E nós temos que ainda tá dentro do programa a palestra sobre animais peçonhentos. De repente, a gente pode fazer uma parceria, se nos ajudar nisso no ano que vem. Claro, né? já pode E contar de com a repente gente aí, né? coincidir com o aniversário da cidade, porque é legal a gente falar para as pessoas da zona rural, não só para as pessoas aqui no centro, na sede, Exato. mas que possa essa informação ser compartilhada com essas pessoas que estão mais próximas a possíveis acidentes. Claro. Né? sim. Nós aqui E- do Ponto Cast nos colocamos à disposição, né? Sim. Agradeço. E eu acho que para a zona rural, não que não seja importante o centro, mas eu acho que para a zona rural é o mais importante. Sim. Uhum. Porque ali é onde sofre mais desinformação. Uhum. E é onde que a maioria, no caso de serpente, é onde tem mais É onde incidência. tem mais. É a incidência de habitat serpente natural, né? com ser humano, com animais, né? Quem cria gado, cria seus bichinhos, Uhum. sempre tem. Né? E acaba que eles começam a pôr uma rivalidade quando dá pra conviver, né? Com a informação correta. Sim, sim. E aí não fica aquela rivalidade, aquele medo, aquela coisa toda. Realmente, É. bem pensado. Até previne extinção, né? Não vou dizer que vai matar tudo. Mas no medo, a pessoa vai matar o animal. Igual, como você sabe, né? Você falou assim, viu a cobra, essa cobra vai me matar antes de me matar, Deixa eu matar ela. ela. É aquela sim. questão do mito. Né? Sim. Tá.
Eu tirei todas as dúvidas que eu tinha com o Sidney. Também já tô sanado das minhas Então, dúvidas. a gente gostaria de te agradecer Agradeço a mais uma oportunidade, vez por né? ter vindo aqui, tá? Vocês vão ficar aqui. Esse programa vai ao ar na quinta, né? Ele já vai ter ido embora. Vai amanhã às 7 horas. Você já vai ter ido embora. Vamos gravar depois aqui uma chamada só pra gente já postar hoje, né? Mostrar pra galera que eles ainda estão aqui, né? Quem tá assistindo no YouTube hoje, que já é quinta-feira, 7 da noite, eles já foram embora, tá? Então, resta o material que eles deixaram aí pra gente e as informações. Quem foi, foi. Quem viu, viu. Né? Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Sidney. Obrigado Tá bom? pela oportunidade, tá? Sucesso a vocês, trabalho de vocês. Muito obrigado. Bacana. Muito obrigado. Até mais, gente. Valeu. Até mais, pessoal. É.